Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite a todos, pessoal que já está aqui aguardando o nosso estudo. A nossa amiga Maristela, nosso querido amigo Fábio Mota, Daniel Somar, também do Rio de Janeiro, meu amigo Regina, Tânia, Leonice, Lourdes, Isabel, Helena, Maria Socorro, querida Graciara, Valéria, Sônia, Rosângela. Boa noite a todos vocês que chegaram aqui primeiro hoje no nosso estudo. Para começar, pessoal, gostaria que todo mundo que está aqui nos acompanhando desse o like aí no vídeo e também chamasse os nossos amigos, chamasse os amigos para participar do nosso estudo. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E temos o grande desafio de fazer um estudo mais curto, dentro de 1 hora e 15, que é a proposta do nosso estudo, e passando por 3 capítulos. Bem, pessoal, para quem está chegando aqui de paraquedas, digamos, é a primeira vez que está nos assistindo aqui na Rede Amigo Espírita, esse aqui é um estudo da obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, esse livro aqui, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual. É o 4º livro dessa série, que inicia com O Nosso Lar, que é muito popular. Tem um filme, inclusive, incrível, que foi feito com a temática do livro e que vale a pena também assistir. Hoje nós vamos ter um estudo um pouquinho diferente. Pessoal, não tem vídeo de holograma, não tem hoje vídeo do espaço sideral, não tem coisas assim muito sofisticadas. Mas hoje nós vamos ter que fazer alguma leitura conjunta. Então eu peço a todo mundo que tem um livro ou tem aí o e-book para já pegar e acompanhar. Por que a gente vai usar essa técnica hoje? Qual o motivo? Qual a razão? Que é, via de regra, uma técnica que eu não uso tanto, que é de ficar lendo e falando, porque esse não é o objetivo desse estudo. Né? O objetivo desse estudo é buscar elementos essenciais da obra de André Luiz e discutir de uma forma um pouco mais profunda cada um desses elementos. Na verdade, o grande propósito é, de alguma forma, trazer uma perspectiva diferente de como estudar um livro espírita. Via de regra, esse tipo de livro da série André Luiz, a maioria deles, tirando Mecanismos da Mediunidade e o Evolução em 2 Mundos, são lidos de uma forma muito, digamos, romanceada. Eu vou usar romanceada aqui não da forma pejorativa, mas é porque é uma leitura fluida, uma leitura interessante, e às vezes algumas coisinhas nos escapam os sentidos. Então, hoje, nós teremos bastante leitura. Então, eu queria também aproveitar para dar uma boa noite para o pessoal do Facebook, pessoal que está sempre por aí acompanhando a Rede Amigo Espírita no Facebook. E, mais uma vez, pedir para compartilhem o link com os amigos, que hoje a reflexão vai ser muito interessante. E se não valer a pena para hoje, gente, esse conhecimento, que nós vamos acompanhar alguns desencarnes, vai nos ajudar muito lá na frente um dia, quando será o dia do nosso desencarne, que todos nós vamos um dia desencarnar, apesar de até nós espíritas termos muita dificuldade de falar sobre esse assunto. Então, eu pediria a vocês para ir para o capítulo 12, tá? Que se chama Excursão de Adestramento. Adestramento, via de regra, essa palavra aí é uma palavra muito usada para se referir a como nós lidamos em ensinar os animais, mas aqui, obviamente, estamos falando em uma excursão de aprendizagem, uma excursão que André Luiz vai ter para aprender bastante coisa. Então, como eu sempre faço, vou começar lendo o primeiro parágrafo e depois vou me adiantar um pouco para nós irmos comentando, porque hoje
nós vamos tentar fazer esse estudo em 1 hora e 15 minutos. Vamos lá então, pessoal. Nosso orientador sediaram-nos na tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomam-se como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Pessoal, ponto, já vou parar aqui. Ao longo da obra de André Luiz, é muito comum que os obreiros, os missionários que vêm de nosso lar, que vêm do plano espiritual para aqui, para a crosta, elegerem um ponto de luz, um posto avançado aqui na crosta, como ponto de apoio para as suas tarefas. Claro que o lar de Adelaide, conforme nós vimos na semana passada, no episódio anterior, tem o clima, o local propício para isso tudo. Vocês lembram quem estava lá, né, gente? André Luiz chegou lá com o assistente Jerônimo e com a turma. E quem é que estava lá? Para quem estava aqui na semana passada, sabe da resposta. Pessoal aí do Reino Unido, do Francis of Assisi, um centro muito especial que eu já tive a oportunidade de falar e que eu tenho amigos queridos como o Maurício, o Gilson, e tanta gente que tem lá que eu adoro, que eu vou passar aqui a noite inteira falando. Então, gente, quem é que o André Luiz encontrou lá? Vocês lembram? Quando chegou lá, encontraram Bezerra de Menezes, então não precisa falar muita coisa. Vamos seguir adiante, que hoje tem muita coisa, tá? Então, pulando alguns parágrafos, a gente vem falar um pouco mais sobre a casa transitória de Fabiano. Então, semelhante à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Ponto mais uma vez, pessoal. O que é que eu quero destacar aqui nessa questão? É que André Luiz nos narra que quando chegou lá, no lar de Adelaide, ele viu que existia uma vigilância severa também. Ele viu, semelhante à casa transitória de onde víamos, a vigilância funcionava severa. Quer dizer que naquele lar também existia uma vigilância muito severa, uma proteção. Por que eu fiz esse destaque aqui, em especial nesse momento agora que estamos vivendo da pandemia da Covid-19? Eu estou falando aqui para quem vai ver esse estudo daqui a 5, 10 anos, que vai ficar aqui na Rede Amigo Espírita, é que esse momento é um momento de transformação da forma como nós estamos vivenciando o consumo de conteúdo espírita, o contato com o conteúdo espírita. Então, eu vi algumas vezes, em alguns debates, né, que são várias lives, como nós temos acompanhando, algumas discussões sobre como a casa espírita se tornou desnecessária por causa das atividades online que foram disseminadas. Falando, olha, se tudo é pelo pensamento, ninguém precisa da casa espírita, eu posso ser espírita sentado aqui no meu sofá, eu posso ser espírita aqui deitado na minha cama assistindo, e é tudo verdade sobre você poder ser espírita em todo lugar. Mas só quem não conhece a obra de André Luiz, quem não estudou o Livro dos Médiuns, é que vai acreditar que a casa espírita é desnecessária, em especial na prática da mediunidade segura. Aqui está um ponto. Sem a gente fazer muitas discussões sobre o assunto, porque eu já falei sobre isso há um tempo atrás, é muito importante a gente entender esse processo aqui de entendimento de como funciona a proteção espiritual nessas casas, inclusive nas casas espíritas que nós frequentamos. Então, provavelmente, se você não frequenta uma casa espírita, você está tendo contato agora com a doutrina, ou porque você se afastou do movimento espírita, saiba que você, que tem uma boa energia, você que é uma pessoa bacana, você que é uma pessoa que estuda seriamente a doutrina espírita, é muito esperado na casa espírita por essas pessoas, pelos benfeitores, por essas pessoas que fazem a segurança, por exemplo. Vamos seguir, bola para frente, que, como eu falei, hoje tem muito conteúdo. Quem quiser já fazer consideração, já vai fazendo aí, tá? Já vai fazendo aí.
Ó, Valéria trouxe que era o Bezerra que estava lá, exatamente, era o Bezerra que estava lá. Então, gente, quem tiver alguma pergunta, alguma consideração, já vai trazendo aí para a gente. Eu vou seguir adiante aqui na leitura, que hoje tem muita reflexão. O Padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos em ação. Então, o que aconteceu aqui? Vocês lembram que quando o André Luiz, o Hipólito e a Luciana saíram de perto do assistente Jerônimo, era porque o assistente Jerônimo ia ficar conversando com Bezerra de Menezes. Então, nessa conversa com Bezerra de Menezes, eles saíram de fininho para poder deixar as duas entidades ali mais preparadas, terem uma conversa sobre a missão de forma mais íntima. Vocês lembram bem que no episódio anterior a gente falou sobre isso. E agora apareceu aqui uma jovem colaboradora espiritual chamada Irene. Eu estou destacando o ponto da Irene aqui, pessoal, porque ela é bem jovem. É tanto que André Luiz começa a chamá-la de amiguinha. Quem leu o livro aí sabe o que eu estou falando, quem já leu sabe que André Luiz, a nossa amiguinha. Gente, não é por acaso que André Luiz está chamando a Irene de amiguinha. É uma jovem, é quase uma criança, é uma adolescente, é uma amiguinha que estava ali. Ou seja, um espírito sofisticado, digamos, porque vai trazer uma série de lições para os nossos amigos, e é uma jovem que está ali trabalhando. Vocês sabem, quem me acompanha aí, sabe o quanto eu venho falando da inclusão dos jovens na casa espírita, que é uma dificuldade colocar o jovem para tomar decisão, para participar de reunião de diretoria, para ser consultado, para dizer como é que a experiência pode melhorar, tanto dos assistidos como do grupo de voluntários. Então, temos aqui mais um exemplo. O mundo espiritual, a literatura está cheia de exemplos sobre o que nós falamos. Então, quem tem olhos de ver, que veja. Vamos seguir, pessoal. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando abundância de pensamentos salutares. E aí, André Luiz aqui, gente, quando ele fala luz de nosso plano, quer dizer que a energia ali era muito boa. Era tão boa aqui na crosta, essa energia do lar lá da Adelaide, quanto as melhores vibrações que existem lá em nosso lar. Isso aqui foi outro ponto que me chamou bastante atenção, quando ele falou, havia luz do nosso plano. Ele podia dizer o ambiente está muito bom, ele podia dizer que espiritualmente estava todo mundo muito equilibrado, mas não. Ele quis fazer essa correlação entre a energia que tinha ali e a energia que tinha no lugar equilibrado, como é nosso lar. Todos nós já sabemos como é que funciona. Para quem não leu Nosso Lar ainda, gente, não percam tempo. Vão ler Nosso Lar, porque é incrível. Se quiser ver o filme, vê o filme, mas leia o livro também. Como vocês estão vendo aqui, tem muita coisa que escapa. Vamos seguir a leitura. Como eu falei, hoje vai ter bastante leitura, tá, pessoal? Esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. O que aconteceu aqui? Eles começaram a visitar com a amiguinha, com a Irene, os compartimentos do orfanato, do abrigo. E quando chegaram lá, na sala de reunião pública, no lugar onde se faz a reunião pública, eles falaram, olha, depois de cada reunião aqui, precisa se fazer muita limpeza. Aí ela fala, como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa. Mais um comentário aqui para falar sobre a importância da tarefa da casa espírita. Então, gente, sabe quando nós recebemos todo mundo, quando chegam as pessoas lá para a reunião pública, e aí depois da reunião pública os espíritos continuam ali trabalhando. É muito importante a gente lembrar disso, tá bem? Pois bem, isso também nos dá uma outra obrigação. Estamos fazendo um trabalho espiritual aqui agora. Eu não sei se vocês fazem, eu estava conversando com meu amigo Bruno Tavares sobre isso,
que ele faz a prece quando ele entra no trabalho dele. Eu faço a minha prece antes de entrar aqui no trabalho com vocês. Então, gente, pediria a vocês que sempre quando forem se conectar, façam a prece antes, se conecte com a espiritualidade, se conectem para poder começar um estudo. É bem importante. Olha, vou aproveitar para trazer um comentário aqui do Fábio, que ele fala: a opção virtual veio para ser agregada às atividades espíritas dos centros e não para substituir o ambiente físico. Perfeito, Fábio. Perfeito. Exatamente isso. André aí desejando bom estudo para todo mundo. Vamos seguir, né, gente? Isso aí já está muito claro, né? Aqui só tem gente aí que já estuda profundamente a doutrina, que já vem fazendo aí um tipo de estudo mais aprofundado, né? Então, vamos seguir. Então, André Luiz começa a fazer aquelas coisas que a gente adora, né? Que enche o coração da gente de alegria, né? E aí, depois que ela fala sobre essa questão dos pensamentos no salão de reunião pública, André Luiz faz aquela pergunta que a gente faz toda vez que a gente chega numa loja grande, numa empresa grande, numa casa muito grande. A gente fala: vem cá, tem muita coisa para fazer aqui. Tem gente suficiente, há suficiente pessoal na cooperação? André Luiz sendo agente de novo. E aí pode já começar, já de início do capítulo, já coloca a hashtag André Luiz somos nós. E eu vou dizer para você porque André Luiz somos nós aqui. É uma pergunta que nós faríamos. Quando você chega numa casa muito grande, você não pergunta: gente, quem trabalha aqui? É muita gente para limpar essa casa, né? Toda vez que a gente chega num lugar que a gente vê, chega numa instituição grande, como é o Perseverança, como é o Frei Luiz, como é a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Pernambucana, a FEESP, a gente chega e fala: peraí, tem gente suficiente para coordenar isso aqui? E aí a Irene respondeu: sim, a legião de colaboradores não é pequena, somos levados a servir dia e noite. Os espíritos trabalham dia e noite em turmas alternadas lá dentro da instituição. Olha, gente, André Luiz curioso, perguntando se tinha gente para fazer tudo, fazendo aquelas perguntas que, digamos, que é uma pergunta boba, mas sendo bobo como nós seríamos perguntando isso. Ou não teríamos coragem, porque, poxa, muita gente deve trabalhar aqui, né? É brincadeira. E aí, uma coisa que é bem interessante em seguida, logo no parágrafo seguinte, ele fala assim: tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material? Ô, André Luiz, olha ele sendo a gente de novo. Peraí, como assim tanta gente só para cuidar de criança? Né, Maristela? Sendo nós novamente, né? Como assim tanta gente só para cuidar das crianças? Sabe que isso me lembrou, pessoal? Isso me lembrou nas casas espíritas, quando a gente vê algumas pessoas falando da evangelização infantil. Ah, gente, não, você chegou e meu filho, o que eu faço? Não, deixa ele ali, ó. Bota ali, tem gente ali para tomar conta das crianças. E aí o evangelizador faz o trabalho esforçado, prepara a aula, cuida das crianças. E também é outro que precisa ser ouvido, é outro que precisa ser incluído. É muito bônus horas para professor, imagina para evangelizador, porque, olha, o evangelizador faz um trabalho incrível e nem sempre é reconhecida, né? É reconhecido. E aí André Luiz de novo fala assim: para que tanta gente assim só para cuidar de criança, né? E ele pensou: ora, aqui tem tanta gente para cuidar dessas crianças, e lembrou da casa transitória de Fabiano, ali no abismo, com missões assim complicadíssimas. E aí ele veio novamente, um pouco mais à frente, no final desse parágrafo, pessoal. Ele fala: valeria assim o dispêndio de tanta energia da nossa esfera? Ó, André Luiz de novo, ousado. Será que valeria a pena tanta
tanta gente, tanto trabalho, a gente aqui. Por quê? Qual a razão de tanta gente estar aqui fazendo esse trabalho? Que razão é essa, né? Ele novamente. E assim, a amiguinha Irene dá um show de resposta que quem ainda não leu, dá uma lida nela toda depois. Eu vou ler alguns trechos aqui para poder nós seguirmos, tá? Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais, para infundir espiritualidade superior à mente humana. Ou seja, em resumo, eles aproveitam que vão alimentar as crianças órfãs. Eles aproveitam que as pessoas precisam do pão e trazem o componente espiritual e trazem a evangelização para essas crianças. Não só a evangelização no sentido de ensiná-la sobre o evangelho de Jesus, mas também ensinar todo o corpo de boas maneiras, de como se portar, do respeito, das habilidades humanas ou soft skills. Eu vivo falando tanto por aí, você já deve ter me visto falar de empatia, de cooperação, de pensamento crítico. Tem muita coisa aí pelo YouTube, é fácil de achar, né, pessoal? Bem, a fundação é muito mais de almas do que de corpos. Muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. A preocupação ali não é só alimentar, não. E aí, logo em seguida, ela fala: realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. Em toda religião, toda instituição religiosa, digamos, estruturada, tem recursos avançados do ponto de vista material para abrigar a infância desfavorecida, para ajudar as pessoas efetivamente que estão em fragilidade material, digamos, ou social. Mas nem sempre ali se desenvolvem as concepções espirituais. Muitas vezes é até desdenhada. As pessoas falam, não, a pessoa está só com fome, não quer saber de pregação, não quer saber. Não é bem sobre pregação. É sobre recuperar a dignidade humana. É sobre trazer a esperança. É sobre tocar corações. Muitas vezes é sobre a pessoa entender que ela está sendo ajudada e por isso ela vai ajudar também. Então, é muito importante a gente ter essa construção. E aqui, a Irene nos alerta que, às vezes, as instituições religiosas fazem o trabalho assistencial, mas se preocupam também em ensinar os seus dogmas. Por isso que o processo não é um processo só de ensinar o evangelho. Porque muitas vezes você coloca, ancora a tua atividade assistencial em rituais, em dogmas, e o coração efetivamente não é alcançado. Não adianta só pregar pela letra. E depois ela dá aquela lição falando que não é uma questão de desprezar as outras religiões e o que eles fazem. Porque até Roma, veja como é que é engraçado, é interessante essa história aqui, pessoal. Ela traz um ensinamento, uma reflexão, que quando você estuda a história do cristianismo, é um livro, quem estiver anotando aí, anota, é um livro bem raro, não é um livro fácil, tá, gente? Chama História do Cristianismo, do Paul Johnson. Fala que, inclusive, as igrejas do caminho, as casas do caminho, já eram estruturas judaicas. Não foram os cristãos que criaram essas estruturas da casa do caminho, que eram estruturas de apoio aos sofredores. Pelo contrário, como a Irene fala aqui, essas estruturas também eram... Roma também fazia essas estruturas. Existiam campos de socorro aos menos favorecidos. Roma fazia isso. E aí, a pergunta dela aqui, o que ela nos traz aqui de diferente para a nossa reflexão é por que se Roma fazia esse trabalho de amparo? Por que os primeiros cristãos começaram, junto Simão Pedro e os outros companheiros de apostolado, começaram a fazer um trabalho de assistência também?
Por que eles não pararam, pessoal? Hein, Fábio, Rosângela? Socorro. Por que eles não pararam, já que existia um amparo da material, por que eles se dedicaram só à palavra? Por quê? Porque Paulo, quando viajava a serviço para construir as estruturas das igrejas, da igreja do Cristo, ele também dizia, olha, a gente vai, mas a gente vai uns dias antes para trabalhar. Arrume trabalho para a gente. Por que eles se dedicavam também ao bem se essa estrutura já estava lá, executada, de certa forma, pelo Estado? Por quê? Porque a assistência material não é suficiente. E aí entra o tema do nosso estudo de hoje. A maioria dos nossos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Nesse momento, eles traziam a presença do Cristo para a vida dessas pessoas. E aí, em seguida, chega o título do nosso estudo de hoje. Os continuadores do Cristo davam trabalhos a si próprios. Se nós somos continuadores do Cristo, trabalhadores da última hora, se somos aqui estamos estruturados na égide do cristianismo redivivo, precisamos dar trabalho a nós próprios. Fica essa reflexão para todo mundo, né? Eles tinham que encontrar pontos para pregar o evangelho. Então, se estamos fazendo a continuação do cristianismo, se ainda não temos iniciativas de amparo constante nas nossas casas espíritas, se ainda não temos tarefas, se ainda não procuramos dar trabalho a nós mesmos para falarmos sobre o Cristo, sobre a terceira revelação, sobre o cristianismo redivivo, cristianismo que transforma o nosso comportamento, é porque nós viramos espíritas de gabinete. Estamos praticando espiritismo de gabinete. Aquele que se ocupa só de estudar o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, olhando o que pode melhorar em si, mas o que pode melhorar no outro também, estudando Emmanuel, André Luiz, como estamos aqui, mas não damos trabalho a nós mesmos. Isso quer dizer que não entendemos nada ainda sobre o propósito da doutrina espírita em restabelecer o cristianismo redivivo. Então, se a sua casa espírita, se a sua estrutura de trabalho não tem uma atividade constante de serviço ao próximo, comece uma. Se unam com seus amigos, se unam com seus colegas e iniciem, porque é muito importante. Está aqui, não é Jaime Ribeiro que está falando. E aí ela traz uma frase muito sábia, onde todos analisam, admiram, discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Estamos analisando muito, conversando muito, discutindo muito, falando muito, mas agindo pouco. Está na hora da gente pensar sobre isso, porque a fé sem obras é irmã das obras sem fé. E Irene continua com uma pregação linda aqui, que depois eu queria que vocês lessem com muito cuidado todos esses ensinamentos dessa nossa amiguinha, porque é incrível os ensinamentos que ela traz sobre o serviço, lembrando que essa garota, esse espírito, é um espírito que trabalha ligado a um orfanato. Imagina o amor, a causa que ela não tem e o quanto ela tem para nos ensinar. E aí depois, André Luiz falou, após ouvir a nossa amiguinha que se colocava à nossa disposição, então eles se subdividiram. A Luciana e a Irene iam trazer a irmã Albina, porque a Irene é uma outra obreira que se juntou ao grupo, e André Luiz foi junto com o padre Hipólito para conduzir o Dimas, Fábio e Cavalcante.
Gente, só para lembrar, são 5 entidades que vão desencarnar, 5 pessoas que vão desencarnar, vão passar para o plano espiritual. E a missão dos nossos amigos é auxiliá-los a concluir esse processo de desencarne de uma forma suave, de uma forma amparada. Então, eles subdividiram, e lembrando que o ponto de encontro é aqui no lar da Adelaide, no orfanato. Então, eles se dividiram e André Luiz foi com o padre Hipólito lá buscar o Dimas. E o padre Hipólito já sabia que André Luiz nunca tinha feito esse trabalho, já estava cansado de saber que André Luiz nunca tinha feito esse trabalho, mas ele perguntou: André, é a primeira vez que você faz esse tipo de trabalho? E aí, André Luiz falou: olha, eu nunca fiz esse trabalho, mas pode me falar um pouco mais, né? E aí, o que ele traz aqui de ensinamento? O ensinamento importante? Não é que o padre Hipólito não sabia que o André Luiz era a primeira vez que o André Luiz estava fazendo esse trabalho, mas é o que em inglês a gente chama de small talk, ou conversa fiada, aquela conversa de elevador, é uma conversa para quebrar o gelo, e aí acabou que virou um ensinamento, que André Luiz, olha, não, me fala um pouco mais sobre isso. E aí o padre Hipólito traz a lição. Os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Seguinte, gente, quando essas pessoas estão próximas a desencarnar com a doença prolongada, essas pessoas são mais suscetíveis a se ausentar do corpo físico. Ficam meio que, digamos, lá e cá. Isso não é uma expressão das mais próprias, mas tem uma facilidade melhor de... ele fala que eles se ausentam mais costumeiramente do corpo. Ficam muito tempo desdobrado ou em algum estado talvez de inconsciência, mas não ali no corpo físico, e muito provavelmente isso é uma forma que a espiritualidade também encontra, que a lei funciona para que o sofrimento físico não seja tão grande. Então, o que o Hipólito fala aqui que é importante também? Ele diz que depois que conseguir levar esses espíritos que estão próximos a desencarnar lá para o lado de Adelaide, ele vai levar agora, mas ele vai levar, lembra que ele levou no sono, né? Quando eles fizerem o processo de transição, o que eles vão fazer? Ele fala aqui, ó, nós vamos segurar nas mãos e vamos volitar com eles, ou seja, os obreiros vão ajudar esses espíritos que ainda não têm condição de volitar para, nesse processo de transporte, nesse processo de locomoção até a casa transitória de Fabiano. E agora eles estão indo para aí, para quem não lembra, olha a Simone falando aqui, deixa eu só ver o que a Simone falou. Já em minha casa espírita que participo durante a pandemia, parou seus trabalhos de assistência aos necessitados. Isso é certo, Simone? Que eu posso te responder, minha amiga, é que tem muita gente fazendo atividade. Tem gente que parou, mas tem muita gente também fazendo. Tem gente criando outras atividades. Tem gente que não fazia alguma atividade. Tem gente que diz, olha, eu não vou fazer nenhuma atividade porque aqui não é lugar de atividade e assistência. E aí apareceu alguém que falou, não, mas vamos, é um momento importante da humanidade. Estamos vivendo tempos anormais. Em tempos normais, você só quer ficar lá fazendo alguma atividade ou só estudando. Em tempos anormais como o que vivemos, exige que a nossa vontade, como diz Emmanuel, o padrão da nossa vontade, como Emmanuel diz no Caminho, Verdade e Vida, seja elevado, Simone. Creio que a casa precisa encontrar outros recursos, uma forma de como pode ajudar. Muitas vezes é difícil para os dirigentes entender ou inovar, trazer novas formas de ajudar. Mas, mais uma vez, dá um Google, procura os Anjos da Noite em Recife, procura a Fraternidade Sem Fronteiras, procura a Escutatória, o Projeto Escutatória de Pernambuco. Tem muita gente fazendo coisa boa. Então, você vai encontrar gente que não parou, mas você vai também encontrar muita gente que não tem ideia do que fazer, porque parou o centro,
parou de abrir as portas, estava acostumado a fazer aquilo há 20, 30 anos, mudou um pouco, não sabe exatamente como se comportar. E a gente tem que tentar ajudar, tentar dar um direcionamento. Se a gente não consegue, a gente se junta a quem está continuando fazendo alguma tarefa. E não tem problema, sem julgamentos, sem se preocupar, tá, Simone? Porque muitos colegas estão com bastante dificuldade. Bastante dificuldade. Nós tivemos ontem aqui um seminário na Usilapa, aqui de São Paulo, falando sobre o movimento espírita, né, o espiritismo na era digital. E aí dando várias propostas do que tinha que ser feito, o que poderia ser feito. Várias pessoas falaram nesse seminário, depois procura, está aqui na Rede Amigo Espírita. Mas, apesar de tudo isso, você encontra, de se falar em iniciativas, com usar o mundo digital para ajudar nessas iniciativas, você encontra gente fazendo exatamente do jeito que fazia há muito tempo. Como, por exemplo, fazer uma campanha de arrecadação que as pessoas precisem na casa espírita. Se você não colocar um WhatsApp, se você não colocar como pode contatar, você já está excluindo. Porque as pessoas do grupo, chamado grupo de risco, as pessoas mais velhas que ainda não tiveram a Covid, elas não vão poder participar. Elas não vão, a família não vai deixar ela ir ao centro para pegar alguma coisa para poder participar. Gente, bota lá o número de WhatsApp, manda por mensagem, dá possibilidades, usa o mundo digital para trazer possibilidades. É muito fácil, mas, mais uma vez, levantando, chamando Emmanuel para o jogo, é preciso elevar o padrão da nossa vontade para mudarmos a forma como fazemos as coisas. Porque, via de regra, as pessoas não querem mudar. Dói mudar. Essa é a verdade. Tá? Vamos seguir. Boa noite aqui para minha mãe, Dona Clélia, que acabou de entrar, dizendo que está atrasada. Tudo bem, mãe, já me atrasei muito. Já lhe atrasei demais na minha vida. Pode se atrasar para o estudo, mamãe, não tem problema. E aí ele chegou na casa de Dimas. O Padre Pólio e André Luiz chegaram na casa de Dimas. E quando chegou lá, imediatamente o Dimas, que só para lembrar quem é ele, é espírita, é um médium que atende sofredores e necessitados, que mora na casa humilde, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, e que tem um problema de cirrose. Só para lembrar quem é o Dimas, todo mundo lembrar que é um médium. E aí, imediatamente, ele notou a presença do André Luiz, notou a presença do Padre Hipólito e falou: meus amigos, vai ser hoje? Gente, olha o desprendimento que ele já estava. E aí o Padre Hipólito: não, meu amigo, não é hoje não. Segura aí que não é hoje ainda que você vai. Então, naquele momento, o que aconteceu? O Padre Hipólito explica que não vai demorar muito, mas que ele venha conosco. O Padre Hipólito leva o Dimas. Não desencarnou ainda, mas levou o Dimas para um pequeno passeio. E aí a gente vai ver o que eles estão indo lá para a casa transitória. Então, pegaram na mão de Dimas e saíram com ele de mão dada, volitando, como o Padre Hipólito disse que ia fazer. Então, no caminho, o que aconteceu? Eles estavam indo para o hospital. Aí lembram lá que eles tinham que buscar no hospital, eles tinham que ir lá buscar o Cavalcante, se não me falha a memória, não é isso? Deixei um pouco mais para frente aqui. Só que eles mudaram, é o Cavalcante mesmo, eles mudaram de ideia, porque não dava para ir buscar o Cavalcante. O Cavalcante estava muito desequilibrado naquele dia. E ele não ia ajudar muito bem na locomoção do grupo. Então falou: olha, André Luiz, o Padre Hipólito falou, depois nós voltamos para buscar o Cavalcante. Então eles voltaram lá para a casa da Adelaide, porque o ponto de encontro seria na casa da Adelaide, e chegando lá, encontraram a Irene, a Luciana e a Albina, que já tinha sido trazida lá pela Luciana e pela Irene, que foram responsáveis por trazer a Albina. Então, o que eles fizeram? Voltaram lá na casa de saúde, voltaram lá no hospital e encontraram o Bonifácio. Não sei se vocês lembram do Bonifácio, ficava ao lado do Cavalcante. Ele é uma espécie de espírito protetor que está acompanhando aquele momento do enfermo, e ele começou a falar: olha, a situação aqui está bem difícil. Ele está dificultando muito o nosso trabalho. Ele estava se debatendo. E aí
a tarefa não ia ser fácil. Então, André Luiz, eles começaram a fazer trabalho de magnetização, começaram a trazer agentes anestesiantes. E aí, gente, olha, aqui é um outro ponto. Ó. Espiritualidade usando fluido cósmico universal, usando o atributo lá de co-criador desses espíritos que estavam com função ali curadora. André Luiz estava com essa função de, digamos, como médico estudante, e aí ele usava a sua capacidade ali para anestesiar as dores e acalmar o Cavalcante. Mas, assim, o que aconteceu? Eles conseguiram pegar, por fim, o Cavalcante e os 5 doentes, os 5 irmãos que iam desencarnar, que eles chamam aqui de doentes, estavam prontos para serem levados, conduzidos lá para a casa transitória de Fabiano. E aqui, gente, é engraçado, porque dos 5 irmãos, dos 5 obreiros da vida eterna que eles estão ajudando, só 2 tinham total consciência, tinham uma nítida consciência, uma consciência melhor do que estava acontecendo. Um era o Fábio, que era espírita, que apesar de não ser médium, era um cara que gostava da espiritualidade, da meditação, aquele que era bem conectado com os filhinhos, vocês lembram? Ele ficava evangelizando os filhos, conversando sobre o processo de desencarne, e a outra era a Adelaide, que aí a Adelaide é a dirigente do orfanato, e todo mundo sabe, né? Adelaide, pelo amor de Deus, queria ser Adelaide um dia, porque ela, quando desdobra no sono, ela encontra com o tio Bezerra. Está lá o Bezerra amparando ela pessoalmente, ou seja, um espírito muito querido pelas entidades superiores lá de nosso lar, pelos obreiros superiores. Então, Adelaide e Fábio já eram muito habituados ao desdobramento. Isso não era um problema com eles, eles foram lá desdobrados, porque, só para contextualizar, eles começaram a ser movimentados para a casa transitória de Fabiano, volitando mesmo, dando as mãos com os nossos amigos. Vamos seguindo, que tem mais coisa. E aí, nesse caminho, eles estavam juntos, socorristas e os enfermos, todos eles juntos, fazendo esse processo de movimentação, e chegaram lá na casa transitória de Fabiano, foram saudados pela irmã Zenóbia, foram saudados por ela, estava lá esperando, todo mundo lembra da irmã Zenóbia, e além da irmã Zenóbia e das pessoas que estavam lá para socorrê-los, os obreiros, esses 5 enfermos que estavam sendo transportados ao longo do sono, tinham amigos deles esperando por eles. E esses amigos, pessoal, segundo André Luiz narra aqui, ele fala, mas 6 amigos desses últimos, 6 amigos dos 5 enfermos, detentores de elevados conhecimentos, ou seja, quem estava lá guardando por eles eram 5 amigos detentores de elevados conhecimentos. Isso aqui às vezes passa despercebido também, porque não eram 5 amigos que estavam lá, não eram familiares que estavam lá. Quem estavam lá eram 5 entidades de elevada sabedoria e conhecimento para recebê-los nesse processo de preparação. Ou seja, o negócio aqui é sério. Hein? Terezinha, será que quando a gente desencarnar vai ter essa recepção, Terezinha? Será que a gente já tem obra suficiente, hein? O que a gente faz para dar uma corrida? Eu acho que eu não tenho, não, mas será que dá tempo da gente dar uma corrida, Terezinha? Hein, Socorro? Será que dá tempo, hein? Eu acho que só esse estudo de pensamento e vida, as coisas que a gente faz, está pouco, viu? Acho que a gente tem que fazer mais coisa aí. Tem muito mais trabalho para poder o pessoal estar esperando a gente ir lá. E aí, gente, eles tinham experiência lá na casa transitória de Fabiano, e eles são lembrados. Olha, quando vocês voltarem para o corpo, isso aqui é importante, pessoal, eles vão sentir uma piora. Vão voltar, e quando voltar, vão piorar do estado de saúde. Eles fazem esse alerta que vai ter uma piora, e aí depois vocês vão ver que eles vão ter uma melhora depois, antes do desencarne. E várias coisas que eles aprenderam, que eles ouviram aqui
nesse pré-desencarne, que foi um momento que eles tiveram de orientação de que o momento, como é que seria esse momento de desencarne, eles não iriam lembrar. Alguns de vocês não vão lembrar dessas orientações. Então, toda essa orientação foi passada, e aí uma coisa chamou muita atenção de André Luiz, foi muito engraçado, porque o Cavalcante, né, que é o que ainda está muita dificuldade para entender as coisas, que é aquele rapaz que é católico, é um valoroso servidor, tem várias obras de serviço ao próximo, mas ele não entende bem essa questão do plano espiritual, apesar de ser uma entidade que já veio de nosso lar. Olha que interessante. Mas ela não entende muito bem essas questões da espiritualidade por conta da educação religiosa que recebeu aqui na Terra. E aí ele perguntou, aqui é o céu? Ele perguntou a André Luiz, né? E André Luiz respondeu de uma forma que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu não consegui fazer ele sentir o contrário. André Luiz não conseguiu dizer, como é que eu vou explicar para ele que aqui não é o céu? Eu não tenho como explicar. E aí, pessoal, cada um dos nossos obreiros que estavam enfermos prestes a desencarnar tinha uma percepção daquele ambiente que estava de acordo com a sua própria religiosidade. A Albina lembrava de cenas bíblicas, e aí lembrava que aquilo ali deveria ser alguma coisa que foi mencionado no capítulo 8 do primeiro livro de Reis. Os espíritas ficavam lá, o Adelaide e o Fábio ficavam em oração, o Dimas estava ali super feliz, né? Porque eles acreditavam, inclusive eles perguntaram, fizeram uma pergunta muito curiosa também, gente. Eu estou rindo aqui porque foi realmente interessante. O Dimas perguntou, isso aqui é alguma zona de Marte? Alguma zona evoluída de Marte? E aí eu estou rindo porque o Hipólito, até o Hipólito riu, então eu posso rir. Se o Hipólito, um espada sério pra caramba, riu, você me dê a licença aqui para rir também. E ele falou, não, aqui é a Terra mesmo, meu amigo. Estamos muito longe de outros planetas. E isso me lembrou, sabe, como a gente sempre fica imaginando o que iremos encontrar no plano espiritual e a gente não faz ideia. Está aqui 3 espíritas que vieram de nosso lar e nesse processo de liberação eles ainda não conseguem entender direito onde estão pisando. Olha, é muita coisa, não é verdade? Vamos seguir para o próximo capítulo, pessoal, que nos outros tem menos considerações. Espero que tenha ficado um aprendizado sobre isso. Qual foi o aprendizado principal aqui? Esse processo de preparação, né? Uma preparação, efetivamente. Levaram eles lá para a Casa Transitória de Fabiano, para eles receberem uma espécie de overview, uma espécie de cenário. Olha, vai ser assim o processo de desencarne, vocês vão voltar. Os amigos esclarecidos estavam lá para preparar, ou seja, houve esse processo de preparação. E aí eu vou lembrar uma coisa para vocês. Vocês lembram daquela criança que cumprimentou a irmã Zenóbia? 3 episódios atrás a gente estava estudando sobre o irmão Gutuso, se não me falha a memória, e a criança passa com um encarnado? Pois é, eu lembrei disso imediatamente. Olha o Fábio dizendo aqui, ó, minha cota de merecimento está no cheque especial. Fábio, vou te contar, hein, Fábio? Se você está no cheque especial, eu não sei não. Eu acho que quando eu chegar lá, vai ser igual como uma vez eu cheguei eu viajei, passei um tempo fora, e quando eu cheguei em Recife, na época que eu estava morando no Rio, cheguei em Recife, eu imaginei que os amigos estavam esperando ali no aeroporto. O pernambucano adora ficar ali no aeroporto esperando os familiares e os amigos. Aí quando eu cheguei com um boné, baixei a cabeça e falei, eu vou fazer uma surpresa às pessoas. Aí quando eu cheguei lá, pai, não tinha ninguém. Tava chegando ainda a minha família atrasada e tal. Falei, meu Deus, eu achei que ia chegar aqui. Não tinha FaceTime na época, achei que as pessoas não iam nem me reconhecer direito. Tinha ficado um ano e meio fora, acho. E não tinha ninguém para me receber lá. Olha que coisa. Brincadeira, não tinha ninguém não, mas tinha pouquíssima gente. Eu achei que meus amigos estão lá, mas estava todo mundo trabalhando, todo mundo cheio de coisa para fazer, né? Gente, ó, eu quero saber como é cheque especial, Terezinha. Depois você conversa com o Fábio aí, Terezinha, que ele vai te explicar. Vai te explicar.
Né, Graciara? Rosângela, não vou nem dizer aqui, você está dizendo que está difícil para você, hein, Rosângela? Não sei não, Rosângela. Eu vejo essa turma que fala está difícil, mas aí essa turma aí, quando chegar lá do outro lado, tá bezerra esperando, tem uma turma boa lá esperando por vocês, viu? Mas, se eu chegar antes, eu aviso para vocês, tá? Eu mando uma mensagem aí, falo com o Fábio, tem uns médios lá bacana, lá no Paulo de Tarso, e aí eu mando uma mensagem. Fala lá pro pessoal, deixa uma mensagem lá no comentário, e tá tudo bem aqui. Eu não fui recebido por bezerra, não, mas o pessoal deu um jeito aqui para me receber. Vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, temos ainda algumas coisas para fazer e estamos no capítulo 13, Companheiro Libertado. Então, o que acontece aqui? As providências referentes ao desencarne de Dimas. Então, esse desenlace de Dimas é o que nós vamos ver agora nesse capítulo. Então, depois que o assistente, que é o Jerônimo, se entendeu com a irmã Zenóbia, discutindo os pormenores sobre o momento que iam trazer os nossos amigos, os nossos obreiros que estavam enfermos depois do desenlace, eles se prepararam para retornar às tarefas. E aí, tem uma pergunta aqui, tem uma questão muito interessante que ele fala assim: compreendia mais uma vez, André Luiz, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Mas nada fora determinado no dia exato. Fala, olha, Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Seguinte, o Dimas iria desencarnar antes do tempo previsto. Então, ele traz o ensinamento a tempo de nascer e a tempo de morrer. Nós sabemos disso. Não necessariamente a hora exata, o dia exato. E André Luiz começou a lembrar do caso dele em particular. Do caso dele, que foi uma criatura que, vocês lembram lá em André Luiz, não é? Quando em Nosso Lar, quando ele chega lá, que ele descobre que ele foi um suicida indireto. Ele abreviou a sua vida física. E ele ficou curioso, em especial com o caso de Dimas, porque ele falou, o Dimas também abreviou a sua existência. Eu queria entender um pouco mais esse assunto. Então, André Luiz, mais uma vez aqui, curioso, aquela curiosidade que todos nós temos, e que André Luiz tem em particular nesse caso aqui, por conta da sua situação que foi narrada em Nosso Lar, ele fala, olha, ele pergunta para o Jerônimo, poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Olha a pergunta, gente. Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito aqui na Terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? André Luiz, muito curioso, quer saber, ele completou, ele viveu tudo que tinha para viver? Alguma coisa dizia na orelha dele que tinha uma coisa errada ali, que não, né? E aí, gente, assistente Jerônimo, que nós já conhecemos, já temos uma intimidade com ele, respondeu não, com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Aí André Luiz, e aí não sou eu que estou dizendo, não é ninguém. André Luiz fala, considerei levianamente. Então, antes que um dia, quando alguém estiver assistindo aqui esse estudo e disser, o Jaime ficou falando que o André Luiz era gente, que ele era curioso, que ele fazia pergunta leviana, que ele ficava assim, com aquele comichão que a gente tem de curiosidade para perguntar as coisas. Ele mesmo está dizendo, considerei levianamente. Você está assistindo no futuro e vai dizer assim, o Jaime inventou isso, tá aqui, tá bom? Vou voltar aqui para a leitura. Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui de novo, gente, a interação de vocês. André Luiz, somos nós, exatamente. Você não está entendendo o que vai acontecer aqui, Regina. Eu sei que você já leu,
esse capítulo, né, que você faz sempre a pré-leitura antes de vir para o estudo, mas olha, o Fábio está dizendo, se for recebido por um estagiário júnior da equipe, já está bom demais. Isso aí a gente já vamos orar para isso aí, Fábio. Vamos lá. Ó, considerei levianamente. Terá sido como fui suicida inconsciente, ó, apontando lá para o Dimas. Ele foi um suicida também, como eu fui, é? Penetrei nossa colônia nessa condição. E antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Olha, André Luiz, fica quieto. Olha a dúvida do André Luiz, pessoal. É mais ou menos o seguinte. O que o André Luiz está trazendo aqui? Se o irmão... Vou ler mais um pouquinho e vou dar minha opinião para vocês. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Se ele não completou o roteiro, por que tanta consideração com ele? Por que a gente está aqui? Mereceria o movimento excepcional de assistência individualizada, que é esse processo de assistência individualizada para o desencargo? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Ó, por que a esfera superior está dando tanta atenção para ele? Pelo amor de Deus, André Luiz. Pelo amor de Deus. Fica quieto. Olha a dúvida dele. A dúvida dele, gente, é parecida com aquela que a gente, às vezes... Não sei se vocês já tiveram, mas olha, eu já tive. Por que só comigo? Por que ele não? Quem já se sentiu assim, pessoal? Fala aí para mim. Quem já sentiu, gente, por que isso só acontece comigo? Olha ali, aquela pessoa está fazendo pior do que o que eu fiz, está fazendo coisas horríveis e não é punida, não tem nenhuma tristeza. Faz tudo isso, ainda é amado pelos filhos, não cuida dos filhos, eu cuido dos meus filhos e eu sou desprezada. Gente, por que não eu? Vocês já se sentiram assim? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Pelo amor de Deus, André Luiz. Aí, nesse caso, volta mais uma vez. André Luiz, somos nós aqui. Ele representa a nossa humanidade. O objetivo didático do André Luiz aqui é nos fazer refletir que mesmo ele, no processo de aprendizagem, ele fala, olha, nem toda situação é igual. Para de olhar para a vida do outro e olha a sua vida. André Luiz está ciumento e invejoso. É isso mesmo, Fábio. É isso mesmo. Para com isso, André Luiz. Eu fiquei com vergonha. Aí o Jerônimo compreendeu. Sem dúvida. Eu vou ler devagarzinho para vocês guardarem, porque no futuro, quando alguém estiver vendo esse estudo, eu diz o Jaime, quando falava André Luiz, somos nós. O Jaime está ousado demais. Imagina que a entidade lá muito... que gosta muito de dizer o que deve ser estudado, o que não deve, o que deve ser lido, o que não deve... Não, isso aqui não é referendado como estudo. O rapaz está falando que o André Luiz somos nós. Esse estudo é um estudo apócrifo. Tá aqui, ó. Aí você mostra isso pro pessoal, tá, gente? Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me dominava o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente. Não, André. Nosso amigo não é suicida. E acabou o papo. Gente, é muito assunto que dá para falar aqui. Mas quantas vezes a gente está na casa espírita, a gente está numa reunião mediúnica, a gente está no momento, não é? E aí, gente, aparece aquele espírito. Meus irmãos, muita paz a todos. A reunião de hoje foi muito boa. Eu vejo que a luz está aqui. Continuem estudando. Tchau. Aí você pensa e fala isso. Gente, legal o que esse espírito falou, mas não teve utilidade nenhuma a mensagem dele. Será que foi uma mensagem que ajudou nesse processo de conexão da gente? Qual foi a utilidade
dessa mensagem. Está aqui, ó. Espírito superior. Não perde tempo, gente. A gente viu Asclépios, direto ao ponto. A gente está vendo aqui o Jerônimo. Jerônimo respondeu direto, com assim, ele não porque ele ficou com raiva, não. Porque André Luiz foi venenoso, não. Foi venenoso. Tem coisa... Inclusive, essa passagem aqui do André Luiz, dizendo por que não eu, tem coisa mais agente, mais humana nesse livro do que essa passagem? Não tem. Essa é a passagem mais humana de André Luiz nesse livro, para poder nos ajudar a compreender que a gente não pode medir a régua de Deus pela nossa régua. Então vamos acabar já de medir as coisas da vida, de medir a providência divina, os desígnios sagrados, a lei natural, pela nossa régua limitada. Ela não é capaz de medir a profundidade das regras divinas. É preciso a gente parar com isso de uma vez por todas. Não é, Edinaldo? Edinaldo está dizendo aqui, André Luiz mostra que para fazermos uma boa obra, não precisamos atingir a pureza luminosa do Cristo. Com nossas imperfeições, podemos construir suas obras. Muito bom, Edinaldo. Exatamente. E aí, gente, depois que ele deu aquele fora, ele fala assim, ó, aí André Luiz voltou a perguntar, mas se Dimas não aproveitou o tempo que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim? Ele insistiu. E aqui ele insistiu como estudioso já mesmo, ele já entendeu que o negócio não estava legal. E aí o Jerônimo agora volta no esclarecimento. Não conheço o seu passado. E aí, gente, eu dou uma pausa nessa frase aqui para trazer um outro ensinamento importante do livro. Não conheço o seu passado. Aqui já desmistifica aquela ideia que a gente acha que os espíritos conhecem o passado, no nosso passado, que eles conhecem o passado um do outro, como se o espírito fosse uma garrafa transparente eterna, que chegava um espírito superior do lado, olhava e já via tudo que estava impregnado no perispírito. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Opa, tô vendo tudo. Rapaz, eu acho que não dava nem para conversar. Imagina se eu chego no plano espiritual, enquanto com o Jerônimo olha para mim e fala, mas Jaime, não ia ter nem conversa, porque ele ia ficar o tempo todo, mas Jaime, ia ficar vendo, eu ia morrer de vergonha. Não é assim, pessoal, que funciona. Não é assim. Ah, Jaime, por que você está falando isso? Estudar, amigos. Vamos voltar 3 episódios atrás e lembrar que para fazer esse contato com o passado do padre que era lá, como é o nome do padre que era o amor da irmã Zenóbia? Domenico. Para acessar o passado do Domenico, eles trouxeram o clarividente. É uma especialidade. Então não é tão simples assim, entendeu? Então, gente, não tem problema. Ó, ninguém vai levar celular para o plano espiritual. Então ninguém vai olhar na nuvem que você conversa no grupo do WhatsApp, as bobagens que você fala, né? Vai saber qual que é o seu halo espiritual. Ninguém escapa. Mas não é assim, tá? É importante a gente entender. Isso é um ensinamento importantíssimo para compreender a natureza espiritual de cada um. E aí depois o Jerônimo traz um ensinamento incrível, pessoal. Que ele fala sobre as intenções. Ele fala que Deus... Aí volta a história da régua, né? Que nós estamos muito acostumados, e ele dá uma lição aqui, gente. Leiam essa resposta do Jerônimo para o André Luiz. Que ele vem com tudo. Ele fala, André, o que aconteceu com o Dimas foi o seguinte, o Dimas sofreu, o Dimas passou necessidade, o Dimas teve uma série de problemas íntimos que fizeram com que, inclusive, o corpo físico dele se fragilizasse. E tem uma parte que ele fala que
O médium, que é o mais importante aqui nessa mensagem, é que nós precisamos estar preparados e blindados contra o quanto os espíritos, as pessoas, tanto os encarnados como desencarnados, vão nos bombardear, digamos, por meio da convivência, por meio da influência, inclusive afetando o nosso corpo físico. Se é possível encontrar, estudando na literatura espírita, no Pensamento e Vida, por exemplo, no capítulo Saúde, é possível a gente ver isso também no Missionários da Luz, é possível a gente ver isso em uma série de livros da obra de André Luiz, Sexo e Destino, e por aí vai, gente. Tem muita literatura para ver a influência da Joana de Ângeles também, a influência que os nossos pensamentos causam na nossa saúde física. Mas tem uma coisa que é um ensinamento bacana, é que o médium muitas vezes acha, ele quer, ele pensa que ele só vai ter companhia de espíritos bons. Não vai ter obsessor bombardeando. Não vai ter nada. Gente, é só lembrar desse homem aqui, ó. Vocês viram esse filme já? Viram? Quem não viu, ó. Tá aqui o livro do filme. Tá ali porque eu adoro, porque eu fico lembrando. Eu deixo ali para lembrar dessa pessoa aqui, ó. Olha que foto linda. Eu deixo ali para lembrar dessa pessoa aqui, ó. Lembrar dela, da Joana. Das suas encarnações, do seu sofrimento, do Divaldo como médium. O quanto ele passou. Teve uma vez que um amigo nosso muito querido participou de uma sessão lá na Mansão do Caminho, inclusive que a Joana entregou uma psicografia para ele, eu não posso dizer o nome do nosso amigo, mas é uma pessoa do convívio íntimo meu, que ele recebeu uma carta psicografada pela Joana, falando sobre um momento que ele ia vivenciar e etc. De fato, esse momento chegou, um momento difícil. E aí, nessa reunião que ele participou, eu, olha aí, curioso, falando de André Luiz, curioso, perguntei assim, irmão, mas essas reuniões lá da Mansão do Caminho com o Divaldo, é uma reunião de desobsessão? Vem também os espíritos das trevas? Tem diálogo? Tem? Ele falou, sim. E o Divaldo recebe também? Ele falou, sim. Eu fiquei, meu Deus, eu achava que o Divaldo só recebia entidade superior. Só recebia Joana, Manuel Flomeno. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque nós, médiums, temos a mania de achar que só estaremos circundados de bons espíritos. Afinal de contas, nós nos achamos muito. Tem uma lição linda aqui. Pessoal, vale a pena dar uma lida nesses ensinamentos aqui sobre o Dimas, tá? E aí, lá na frente, gente, ele fala assim, ó. Segundo observamos, há existência que perdem pela extensão, mas ganham pela intensidade. Há existências que perdem pela extensão, mas ganham pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Aí o que André Luiz falou depois disso? Sabe o que ele falou, gente? Fala pertinho que dá até calei-me humilhado. Parece interessante a gente juntar isso com as coisas que a gente riu, porque a gente vê André Luiz próximo a gente. Mas essa frase do André Luiz, vocês sabem que às vezes eu desabafo aqui com vocês também. Gente, eu fiquei muito emocionado quando eu li André Luiz dizer calei-me humilhado. O hábito de analisar as pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia a minha antiga posição. Ele estava informado sobre meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamentos mais fundos com referências
comparativas. Vejam a caridade de Jerônimo. Vejam a caridade. André Luiz começa a entender que não teve nem de longe as provações que o Dimas teve por meio das suas vantagens. André Luiz era um médico muito bem reconhecido em sua profissão. Então, ele teve uma série de vantagens como criatura humana. E aí, essa coisa do André Luiz se comparar com o outro, que ele fala assim de humilhado porque ele tentou pegar a história dele e projetar no outro. Eu fiquei assim extremamente emocionado, porque foi uma tapa, né, que ele levou ali, que ele entendeu que não estava certo a forma como ele estava agindo. E aí, mais para frente, gente, existiam algumas entidades desencarnadas que estavam lá cuidando do Dimas. Chegaram lá, existiam outras entidades que estavam lá. E tinha uma entidade que tinha um grande interesse pelo agonizante. Né? Tinha uma entidade que estava ali e ele perguntou, poxa, mas quem é você, né? E a entidade era uma entidade muito... Eles identificaram a entidade como uma entidade muito esclarecida. E André Luiz se perguntou, gente, tendo tanta gente aqui, essas entidades esclarecidas, que parecem ser muito bem, digamos, entidades do mesmo nível, melhor do que nós. Aí ele pergunta, vê como é interessante isso aqui. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro carnal. As entidades que estavam ali queriam reunir uma comunidade de espíritos que tinham sido beneficiados por Dimas, espíritos que cuidavam da missão dele também como médium, e ela perguntou, olha, eu posso reunir o pessoal aqui, né, na nossa... para se despedir dele, para vibrar e etc., eles pediram essa permissão para o Jerônimo. Por que isso aqui é importante? Porque a gente vê que, mais uma vez, os laços da humanidade, os laços do bem, os laços do amor se formando aqui. E tem um momento, pouco mais para frente, que o Dimas, por fim, melhora um pouco a sua situação. E quando ele melhora a sua situação, os espíritos, o André Luiz e o Jerônimo, influenciam o Dimas para pedir para a esposa que estava velando o tempo todo o seu leito, dizer, olha, vá descansar. Pediu para a esposa sair de perto para poder fazer o trabalho do desenlace. Então ele influenciou a esposa do Dimas de sair do ambiente para poder eles começarem a fazer o processo de desencarne. Tá? E a Luciana e o Hipólito também estavam lá. Pulando aqui para a gente ver. Então eles teceram uma rede fluídica em defesa do leito. Isso é uma coisa que me chama muita atenção também, porque eles protegeram de vibrações inferiores o leito, que iam fazer um trabalho ali certamente muito sofisticado, precisavam proteger ali o ambiente. E, por fim, começaram o processo de desenlace do Dimas, quando a mãe do Dimas se juntou a eles nesse processo também e se apresentou. Então, eu vou ler uma outra parte aqui do Jerônimo explicando como funciona esse processo de desencarne com André Luiz. E por que eu indagasse tímido por onde iríamos começar? Ele perguntou, olha, como é que eu vou começar? E aí o Jerônimo começa a explicar, falando que iam fazer um trabalho o trabalho era feito todo nos centros de força, pessoal. Que os orientais chamam de chakras e que André Luiz chamam dos centros vitais, centros de força. Todo o trabalho de desligamento, o trabalho de suavização dos laços físicos com o espírito
são feitos por meio dos centros de força, segundo André Luiz nos narra aqui. Então, ele narra também como foi o processo de desligamento. O Jerônimo faz passes concentrados sobre o tórax do Dimas, relaxou os elos, interessante aqui, ó, que mantinham a coesão celular no centro emotivo, plexo cardíaco, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Então, ele começou a observar que uma substância se desprendia do corpo e aí saía do epigástrico à garganta, e ele reparou que os músculos começavam a trabalhar fortemente contra a partida da alma. Os músculos trabalhavam se opondo ao espírito, à alma deixar o corpo físico. Isso é uma narrativa bem interessante, gente. Quem tiver depois, assim, quando acabar aqui, quem tiver depois, eu recomendo todo mundo dar uma lida nesse processo de desencarne, lado a lado, porque se eu fosse tomar o tempo para ler aqui, a gente ia se estender muito. Mas é importante porque ele mostra onde o Jerônimo faz, o que ele faz, a articulação que ele faz para fazer o processo de desligamento. Inclusive, ele traz falando sobre... A gente já viu lá o fio prateado, que é o fio que liga, depois que o Dimas está desligado, a gente vai ver novamente, e ele vê uma luz, que é uma luz lá, violeta dourada, que desligou-se da região craniana. Tem uma série de descrições aqui que ele faz, que é muito importante vocês depois darem uma lidinha para poder ver esses pormenores, né? Então, para os nossos amigos encarnados, Dimas, por fim, morreram, desencarnaram. Mas, para André Luiz, para quem estava do outro lado, a operação ainda não estava completa. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a pessoa já desencarnou, mas o cordão fluídico ainda está ligado. E o Jerônimo falou, olha, o cordão ainda vai permanecer até amanhã, considerando as necessidades do morto, entre aspas. Então, muitas vezes, a pessoa desencarna, ela continua ainda ali ligada, porque ela ainda não está preparada para o completo desligamento. Para todo mundo, a morte já aconteceu. Mas para o processo, para a espiritualidade, isso ainda não foi consolidado. Então, eles se retiram de lá e a mãe fica cuidando. Até uma cena bem carinhosa que a mãe coloca o Dimas no colo. O Dimas não sabe exatamente o que vem, o que está acontecendo ali. E a mãe continua com o Dimas ali fazendo aquele trabalho do processo do desencarne. Então, gente, eu realmente recomendo muito que vocês deem uma outra lidinha nesse capítulo. O próximo capítulo nós não vamos conseguir olhar aqui, que é o Prestando Assistência. Esse capítulo, pessoal, o Prestando Assistência, capítulo que a gente vai pular, fala sobre André Luiz voltando lá na casa do Dimas para poder estudar o processo do desencarne. E tem uma coisa muito interessante que acontece lá, é que ele participa do velório. Ele vê que, por fim, a liberação é feita e ele participa do velório. E tem um ensinamento muito importante para todos nós sobre como se comportar em velórios e por que nós devemos nos comportar dessa forma. Então, eu vou deixar esse capítulo aqui, o capítulo 14, para vocês darem uma lidinha nele, darem uma lidinha bem detalhada. É um capítulo curto, mas é um capítulo que vale a pena. E nele nós vamos poder entender André Luiz aqui. Ver o André Luiz feliz, porque pela primeira vez ele foi liberado para estudar sozinho. Então, esse capítulo aqui, o capítulo 14, que a gente volta depois, eu vou falar muito brevemente na próxima semana, é um capítulo que é um divisor de água em toda a série André Luiz. Por quê? Porque a partir desse capítulo, André Luiz tem permissão para trabalhar com autonomia. Até então, ele era sempre supervisionado. E ele fica muito feliz com isso. Então, para a série do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, para toda a obra de André Luiz, essa vivência que ele vai ter no velório
essa visita à casa de Dimas, que é especial, em particular para ele, por conta do processo de abreviação da vida do Dimas, é um marco na obra de André Luiz. Então, eu sei que nem sempre é perceptível quando a gente estuda isso, mas esse aqui é um ponto, é um marco zero para o André Luiz professor. O André Luiz que nós conhecemos depois por trazer toda a suas maravilhosas experiências por conta própria do plano espiritual. E a gente vai ver o André Luiz, a partir de agora, mais amadurecido, a partir desse momento. E quando eu digo mais amadurecido, não é porque ele se tornou um outro espírito. É porque, a partir de agora, ele adquiriu a autonomia dada por uma entidade superior, como o Jerônimo. E aí a Regina está dizendo aqui, ó, chorei muito de emoção quando o Dimas pede pela mãe e ela vem. Espero que minha mãezinha também possa vir me receber quando for minha hora. Regina, espero que sim também. Ore sempre por ela. Eu vou ficar muito feliz se nesse dia acontecer a visita da sua mãe. Espero que demore bastante, que você fique muito tempo ainda aqui conosco na Terra, que estamos precisando de pessoas como vocês. Ó, o Fábio trouxe aí um ensinamento para a gente, a morte e o desencarne não acontecem ao mesmo tempo necessariamente. Então, Simone dizendo, é verdade, Fábio Mota tem aqui no YouTube um curta sobre o desencarne de Dimas. Olha aí, uma boa informação, ó, da Simone. Eu acho que eu já assisti esse curta, essa animação, Simone. Eu vou procurar também, muito bem lembrado, tá? Pessoal, pega a recomendação da Simone aí para olhar, porque tem esse processo, ele dá uma visibilidade boa ao processo do desencarne do Dimas, se bem que ele também pega o do próximo capítulo, tá? Então, o Dinaldo está perguntando o que é o livro Laico Ó, já vi várias vezes nas suas lives. Dinaldo, esse livro aqui é um livro sobre a influência das redes sociais na sociedade. É um assunto, por sinal, amanhã eu vou fazer uma palestra para o Conselho de Cidadania do Reino Unido, às 4 horas da tarde. Às 3 às 4, não lembro. 3 ou 4 horas. Depois dá uma olhada lá no Conselho de Cidadania do Reino Unido, no canal deles, que vocês vão ver. Acredito que é às 3 da tarde. E aí, eu vou falar sobre o dilema das redes sociais, que é esse... Deixa eu procurar aqui qual é o horário, tá? Que a gente vai estar amanhã lá. Que é esse filme, documentário que passou na Netflix, que fala sobre a influência das redes sociais nas nossas vidas. E aí, gente, deixa eu ver que horas é aqui. 16 horas do Brasil. O dilema social. Vou falar sobre o dilema das redes sociais. Esse livro é um dos livros referências, é um livro que fala sobre como as redes sociais, se nós não tomarmos cuidado, como ela pode nos levar a enganos. Então, eu tenho um documento, inclusive, que foi escrito para o movimento espírita, que eu falo uma orientação para os espíritas de como eles podem navegar seguro na internet, navegar seguro tendo escolhas, tendo autonomia dentro do universo digital. Por isso que chama Laico Ó, né? Tá ali, né? Tá ali o Laico Ó. É bem bacana esse livro. Ele fala um pouco sobre o Brexit, fala um pouco sobre a eleição nos Estados Unidos de 2016 também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Terezinha, muito importante conhecer o processo. Violeta Dourada, Inalda. Gente, tem muita informação aqui. O Fábio também falando que tem esse desencarne de Dimas para todo mundo assistir. Então, fica como dever de casa para todos nós. Pessoal, por hoje é só. Vamos nos despedir aqui. Esse estudo, gente, está já se aproximando do final. Nós temos ainda mais 4 semanas. E aí, dentro das próximas semanas, nós vamos ver todos os capítulos. Vai ter um capítulo muito especial no dia 2/11, que eu vou receber um amigo aqui muito querido, que eu não vou falar ainda quem é, que vai conversar comigo sobre o capítulo, já vou dizer agora aqui para vocês, em breve vocês vão saber, rogativa singular. Vamos falar sobre as preces, as orações intercessórias, preces intercessórias, mas na semana que vem eu anuncio quem é esse nosso amigo
que vai estar conosco aqui no dia 2. Então, vocês podem já especular, já mandar mensagem no chat. Quem vocês acham que vai nos visitar no dia 2 do 11? Mas eu já adianto para vocês que é uma pessoa muito querida, bastante conhecedora da doutrina espírita, que muita gente aí gosta bastante do trabalho dele, um profundo conhecedor da obra de André Luiz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, até a próxima semana, pessoal. Muita paz para todos. Boa semana. Espero que vocês tenham aí uma semana muito proveitosa, que estudem bastante e não esqueçam de ler os próximos capítulos, fazer leitura prévia, porque na próxima semana a gente está de volta. Muita paz, pessoal. Fiquem com Deus. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.